Salve, meus amigos! Cara, eu tô radiante, cara. Eu tô feliz demais, cara. Eu nem sei expressar a felicidade que eu estou sentindo neste momento que eu estou gravando este vídeo aqui. Flamengo 6, Vasco 1, galera. Meu pai do céu, que jogo, hein? Foi uma massa. O melhor jogo do ano que o Flamengo fez, sem dúvida alguma. Um chocolate! Vamos ver agora o que os comentaristas do programa Sport Center vão falar desta goleada do Mengão. Foi uma goleada pra você? Foi um massacre? Foi um atropelo? Foi o quê, cara? Um amasso? Foi tudo, né? Foi um baile, foi tudo. O Mengão deu show em campo. Vamos lá pro vídeo sem perder tempo. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como crédito. Simbora, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui, ó, do início. O Gabigol, que tem essa mistura, uma minoria vaiou o Gabigol, mas quando o Gabigol entrou, eu tava aqui assistindo o jogo com meu sobrinho, eu falei, vai fazer gol. O cara é predestinado, é iluminado, vai sobrar uma bola e vai fazer gol. E é bom para que o Gabigol se recupere, que esse carinho volte. Uma parte não vibrou, teve um pouquinho de apupo, mas a maioria vibrou com o gol do Gabigol. O Tite acertadamente está fazendo esse trabalho, colocando aos poucos, a ponto de alguns torcedores já até ficar, pô, o Gabigol não vai entrar? Pô, que hora que ele vai entrar para ver como é que vai ser? Todo mundo nessa expectativa. O Gabigol entrou com outros atletas, um elenco farto de boa qualidade para o Tite pode fazer isso durante o jogo já definido, ele começou a mexer e entra a qualidade, o Flamengo fez o sexto, poderia ter feito mais, foi uma vitória para mostrar que o Flamengo está aí, é esse time que tem tudo para, na temporada, conquistar, precisa manter esse nível, ter essa regularidade, e hoje realmente foi um atropelo. Foi um atropelo e um placar tenístico, 6-1, não foi, Donk? Verdade. É? Quem ligou, pus no Roland Garros? Não, colocou no Maracanã mesmo. Foi 6-1, então, do Flamengo em cima do Vasco. Com essa vitória e com as outras partidas encerradas, outras duas também encerradas, tá? O empate entre Atlético Mineiro e Bahia, 1-1. A gente já vai ver os gols. E também a vitória do Palmeiras no finalzinho em cima do Criciúma por 2-1. Então, assim, Flamengo e Bahia dividem a liderança da competição. Flamengo líder nos critérios de desempate. Os dois clubes têm 14 pontos. Fernando Campos, que atropelo, hein? Porque foram 6 gols, mas 30 finalizações rubro-negras. 30. A 2. 30-2. A 2. Ainda teve isso, né? Diferença de fato abissal, né? Boa noite, Boa Bruno, noite. Zinho, Donk, né? Fã de esporte está aqui com a gente. O Flamengo acaba de fazer história no Maracanã. É a sua maior goleada na história do Clássico. Dentro do Campeonato Brasileiro, é a maior goleada da história desse Clássico, tão pesado, né? Que move milhões de torcedores por todo o Brasil. E o Flamengo hoje, além de uma atuação de altíssimo nível, a gente viu um caso de submissão dentro do jogo. O Vasco sente muito a reação do Flamengo. O Flamengo mostra sua força ao ter essa capacidade de retomar as rédeas da partida e mostrar o seu poder ofensivo. E após a virada, e aí você tem muitas falhas pelo lado do Vasco, dentro dessa virada, o gol que o Pedro faz, toda a facilidade, a falta de agressividade que o Vasco teve para deixar o Cebolinha jogar, a falta de organização até de posicionamento. Tudo bem que o técnico está chegando, uma estreia, para ser esquecida ali pelo Álvaro Pacheco. Já vai vir com esse selo, com esse peso muito grande pelo lado do Vasco. Mas o Flamengo tem muito mérito. Foi um desastre, a atuação do Vasco hoje no Maracanã. E ele até mudou a equipe, né? Escalou a equipe com 3 zagueiros, né? E um desses 3 zagueiros acabou sendo expulso ainda no final do primeiro tempo. A partida já estava 3-1, já era um amasso do Flamengo, mas claro que a expulsão desse jogador facilita o que já era muito fácil para o Flamengo a partida, Dom. Com certeza. Boa noite, Bruno, Donan, Zinho. Prazer estar com vocês. Grande abraço ao amigo e amiga fã de esporte. De fato, a expulsão influencia, mas não condiciona. Acho que teria sido goleada do mesmo jeito, tendo a expulsão do João Vitor ou não, por conta dessa imposição. Concordo com o Zinho quando ele fala que era para ter sido mais do que 6-1. Que a gente fala de 30-2 nas finalizações, 18 foram no alvo das finalizações do Flamengo. 18 finalizações no alvo, é um número absurdo. E eu queria muito destacar justamente a postura do Flamengo, que em nenhum momento
passou a administrar o jogo. Talvez ali na reta final, mas faz um 3-1 e continua em cima, mostrando agressividade, mostrando o talento que essa equipe tem demonstrado. Também acho que vem de uma sequência que é mais do que os resultados, a sequência de vitórias, as atuações do Flamengo têm sido consistentes. O torcedor é exigente, com razão, e acho que ele está recebendo isso de volta, com nível altíssimo de todo o seu elenco. Acho que hoje a gente vai falar de muitos jogadores que se destacaram. Ainda acho que Cebolinha, Arrascaeta foram os a mais, embora a gente falar do Pedro, do De La Cruz, todo mundo fez. Do Vasco é curioso porque a gente olha os 10 primeiros minutos e parecia que o jogo seria totalmente diferente. Estava bem ajustado no começo ali, as linhas bem postadas com essa linha de 3 zagueiros, né, se fechando com 5-4-1. E algo que parece o que já fazia o Álvaro Pacheco em Portugal. Um time sendo vertical, tanto que a outra finalização do Vasco é um lançamento do Maicon, buscando o Ryan de forma bem direta. E tem aquela ainda que o Verratti chega um pouquinho atrasado. Também. Fura, né? Então, assim, deu pra ver um Vasco que, lógico, é muito cedo o primeiro jogo, é um peso que ele vai ter, mas é só um jogo, não dá pra também condenar o treinador. Mas você já vê alguns traços do que ele pensa, de ser mais vertical. E tava bem sem a bola até nos 10 primeiros minutos. Mas depois o empate acaba completamente com a defesa do Vasco. E a gente tem que pontuar, só para completar, né? Claro. Os erros individuais. Os 3 primeiros gols, para mim, tem muitos erros ali que não... Posicionamento, erro individual, erro de o Pedro fazer o gol de peito no meio da zaga, todo completamente livre. Davi Luiz batendo com... Isso não pode acontecer. Porque traz um treinador que ainda não é um treinador com um currículo no futebol europeu. Até para vir aqui para o Vasco, para assumir um clube em formação, com crise administrativa, com problemas financeiros sim, porque tem salário de jogador atrasado, colocou em dia agora porque chegou o pagamento da patrocinadora. Não foi o aporte da 777. É uma informação porque eu aqui falei com pessoas do elenco. Então é um time com muitos problemas. Você está com um treinador interino que entendeu que precisa ser conservador, marcar muito. Foi assim que ele conseguiu a classificação na Copa do Brasil, Paiva, que vinha até fazendo um trabalho ali com o grupo que ele tem, com as dificuldades que ele tem, com as limitações que ele tem, porque o time do Vasco tem limitação, gente. O time do Vasco não é para brigar pela ponta da tabela. Quando a gente fala durante nossos programas aqui de debate, que o Vasco precisa de pelo menos, para brigar por título, 5. Jogador que chega para pegar a camisa, vestir, sou titular absoluto do Vasco da Gama, jogador de ponta. E com essa crise toda que ronda o Vasco, justiça, o clube, a associação clube entra na justiça, tem uma liminar, controla o clube, aí você vai, a 77 entra na justiça para tentar pegar esse controle. No meio disso está sendo contratado um treinador que foi contratado pela 777, não foi pela gestão do Vasco, um treinador que ainda está conhecendo um elenco, é nítido isso, e ele vai para um básico, vou fechar a casinha. Vou jogar com 3 zagueiros, com 2 alas que, na verdade, a maior parte do jogo todo foram laterais, não foram alas. O Vasco jogou num 5-4-1. O Verratti, fica aí na frente e se vira. Aí o Payet, ainda com os problemas que tem, é craque, é baita de um jogador, mas é ele o único meia para articular e chegar à frente. Para jogar a bola para quem? Para o Verratti. Porque era o menino pelo lado, o Ryan, que voltava para marcar, para recompor. O Payet tentava voltar para o outro lado. E aí ele bota 2 volantes, que não são de pegada, mas pelo menos vão ter uma condição de jogar, para tentar até encostar no Payet e funcionar. O início até consegue bloquear, mas são 90 minutos com o Flamengo está em evolução. O Flamengo, como falou o Donk, né, que acho que falou, que realmente vem em ascensão, vencendo. O jogo foi contra o Amazonas ali, ruim. Sim. Então é muito tempo, com muito problema o Vasco da Gama. Eu não estou aqui, espero que se recupere, o treinador tenha o tempo de trabalho, mas é duro, hein? Vai lá, você vai estrear contra o Flamengo no Maracanã com essa crise e esses problemas todos. E não pode reclamar do torcedor do Vasco que saiu antes de acabar o jogo, não. Você vai no estádio, você enche o estádio, a sua parte você vai lá. O torcedor do Vasco faz o que pode por esse time. Agora, as incompetências fora de campo e dentro de campo também, de elenco,
é o torcedor que está sofrendo com isso. Eu estou falando do Vasco, né? Porque do outro lado, quando você tem tantas fragilidades, tantos problemas, acontece o que aconteceu. 6 e foi pouco. Poderia ser um desastre ainda pior para o Vasco da Gama. E que foi. Que eu imagino como é que deve estar a cabeça dos atletas também, sofrendo, porque tomar de 6-1 não é fácil, não. A pressão fica em cima dos jogadores. A pressão maior é em cima dos jogadores. O treinador, ele tem a sua responsabilidade, mas fica até um pouco isento, porque ele chegou agora. Nem conhece o elenco, nem conhece o time. Então é incompetência de mudar. Sai um Ramon Dias porque tomou uma goleada. Porque ele sai na goleada que toma em casa pro Criciúma. Ou vocês estão esquecidos disso? Não. Aquele 4. Foi 4-0? 4-0, né? Pro Criciúma em casa. E aí fica até uma dúvida, Bruno. Desculpa me estender, mas é revoltante. Porque o Vasco não merece isso. O torcedor do Vasco não merece isso. Como é que pode você tomar de 4-0 e um treinador que no ano passado era dito que é ele que recupera o Vasco? O Vasco permanece na primeira por causa do Ramon Dias. Aí toma de 4-0, fica aquela coisa. É ele que pediu demissão ou o Vasco que demitiu? Foi por Twitter. Um absurdo, né? Uma incompetência. E aí dá no que dá. Você vai para um clássico com um treinador estreando, ainda sem uma experiência como treinador, porque ele fez muito trabalho de auxiliar e estava fazendo o último trabalho agora no Vitória lá, né? Até um trabalho legal, de um time que ele sempre jogou. Eu fui estudar um pouco o jeito de jogar do Álvaro. Ele joga assim, reativo. Ele não é de propor jogo. O estilo de jogo dele é o que ele tentou fazer hoje. Só que é muito pouco tempo e vai jogar contra o Flamengo, que está num momento excepcional. Excepcional sim. É a melhor partida do Flamengo na temporada. Mas é um Flamengo que já vem vencendo e mostrando sinais de recuperação. E até o trabalho feito pelo Tite para recuperar o Gabigol é acertado. Como eu falei, muita gente já estava como eu. Que hora que o Gabigol vai entrar no jogo? Claro. Já não foi no jogo anterior. Já não foi a primeira opção hoje. Então, estava um cenário desenhado e é claro que com o poder ofensivo e a qualidade do Flamengo e com a fragilidade do Vasco da Gama, aconteceu o que aconteceu. E olha, o Vasco nesse momento, a gente já vai lá pro Maracanã com o Pedro Henrique Torre, tá? Mas o Vasco nesse momento é o 13º colocado, tem 6 pontos, só que ele já tem 7 jogos. A tabela nesse momento está um pouco confusa, porque muitas equipes ainda tiveram suas partidas adiadas, é o caso, por exemplo, do Criciúma, que só fez 4 jogos, né? E na próxima rodada o Vasco pega o Palmeiras no Allianz Parque. Então essa é a situação do Vasco. 17 gols sofridos. Pior defesa do campeonato. 17 gols sofridos. O saldo já é de menos 10. Nossa. Vamos lá para o Maracanã, então? Porque, olha, como a gente falava aqui, Pedro Henrique Torres, se tem esse desespero e deu tudo errado para o Vasco da Gama, para o Flamengo, uma tarde aí no Maracanã perfeita, com goleada histórica em cima do rival, com gol do Gabigol, com a Arrascaeta voltando a jogar bem e ainda com a liderança do campeonato. O Flamengo com 14 pontos assume a ponta da tabela. Pedro. Tudo bem, Bruno? Uma boa noite para você, um abraço aí também para o Donk, Donão, Zinho, que está sempre com a gente, todo mundo que acompanha esse Sport Center. Se o Flamengo encomendasse uma maneira de paralisar o campeonato agora nessa data FIFA, depois voltar, acho que seria exatamente desse jeito, né? Uma goleada sonora, um massacre para cima do rival, o Vasco da Gama, aqui no Maracanã. E a Arrascaeta voltando a jogar bem, e ainda teve a cereja do bolo, que foi o Gabigol fazer um gol no finalzinho da partida, fechar o placar e aí tentar reatar a sua relação, digamos assim, com a torcida do Flamengo. Líder do campeonato, mas ainda está um pouco confusa, como você disse, a tabela. Tem 14 pontos, mas uns times com 7, outros times com 6, outros com 4 jogos aí, como você bem citou, está tudo um pouco confuso, mas o Flamengo está lá em cima, está na disputa. Então era isso que se imaginava. Foi uma tarde realmente bastante impressionante. O Vasco saiu na frente e o Flamengo conseguiu essa virada estrondosa aqui no Maracanã. Mais de 62 mil pessoas aqui, 62.228 pessoas, o público total do Maracanã para esse clássico Vasco e Flamengo. Um registro a lamentar de brigas aqui no entorno. Tivemos brigas em quarteirões próximos aqui do Maracanã, em outras situações bem distantes do Maracanã. É sempre bom a gente
pôde fazer esse registro, mas dentro foi uma briga, enquanto estava ali pau a pau o jogo, foi uma briga no gogó muito legal de se observar, mas dentro de campo ficou difícil para os vascaínos. Depois o Flamengo teve essa virada impressionante no primeiro tempo, e já no primeiro tempo, Bruno, acho que vocês registraram aí alguns torcedores vascaínos deixando o Maracanã. Depois do quarto gol ali, logo no início do segundo tempo, mais alguns, e aí depois do quinto, realmente uma debandada ainda maior de vascaínos, muito chateados assim com a atuação da equipe, a estreia do Álvaro Pacheco, que muito empolgado no começo e depois ali com a sua boina jamais abatido no final da partida, porque parecia não acreditar no que estava acontecendo. Torcida do Flamengo insistentemente pedindo mais um, o Tite o tempo todo pedindo para o Flamengo ir à frente, construir mais gols, mais jogadas, abrir mais, se distanciar mais no placar. Parecia um consciente coletivo, nem um inconsciente, um consciente coletivo da necessidade de fazer as pazes ali com a torcida, porque o Flamengo gostaria demais de ter uma grande apresentação e mostrar o que veio. O Arrascaeta, que vinha sendo um tanto quanto criticado por algumas atuações abaixo, o tempo todo pedia a bola quando já estava 4-5-1, queria que o time fosse à frente, então foi o Flamengo que demonstrou bastante gana pela vitória aqui no Maracanã. Isso chamou bastante atenção. E depois, no momento que já estava 5-1, entrou o Bruno Henrique, aí entra depois o Gabigol, nas 3 trocas finais ali que o Tite fez, sai o Pedro, o Gabigol em determinado momento foi xingado por parte da arquibancada no setor norte, onde ficam algumas organizadas. O grito acabou abafado pelo locutor do estádio, que informava as substituições. O jogo seguiu e aí depois o Gabigol fez esse gol, beijou o escudo, enfim, vamos ver se ele vai passar aqui na zona mista. Daqui a pouco a gente não sabe exatamente quem vai estar por aqui, estamos no aguardo. Mas foi isso, um 6-1 retumbante do Flamengo diante do Vasco, vai deixar sequelas no Vasco e deixa sequelas positivas no Flamengo também, que acho que Tite e o elenco precisavam disso. A torcida saiu com um sorriso de orelha a orelha, sorrindo bastante. O Flamengo não teve para esse primeiro amistoso da seleção do Uruguai os convocados, então eles permanecem por aqui, só o Pulgar viaja, mais alguns dias de treinamento. Na Copa América fatalmente estarão, então o Flamengo vai ter mais alguns dias, quem sabe contar com esses uruguaios no dia 13, quando volta o Campeonato Brasileiro lá contra o Grêmio, aqui mesmo no Maracanã. O Vasco, como você bem informou, encara o Palmeiras no Allianz Parque também quinta-feira, dia 13. O Gabigol. Tá aí, galera. Maior goleada da história. Flamengo 6, Vasco 1. Mengão, neste momento, é o líder do Campeonato Brasileiro com 14 pontos. Cara, começou o jogo às 18h30 entre Fortaleza e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem a mesma pontuação com esse empate do Flamengo, né? Ele tem 14 pontos. Tomara que o Atlético Paranaense não vença o Fortaleza. O jogo é lá em Fortaleza, né? Então, tomara que o Fortaleza vença o jogo, né? Pra gente ficar esses dias, né? Na liderança do Campeonato Brasileiro. Beleza! Cara, eu tô feliz demais, cara. Eu tô tão contente, cara. A gente muda da água pro vinho, né? Quando o Flamengo vence e convence, né? Além de ser a maior goleada da história do confronto aí no Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu jogando bem, convenceu e não tirou... tirou o pé ali. Ó, depois que o Flamengo faz o 4-0 com a Arrascaeta, ele tira o pé um pouco, dá uma administrada no jogo, tinha um jogador a mais, não tinha necessidade de correr tanto. Tava 4-1, né? O Flamengo jogou no modo treino. Daí, de repente, fez o 5º gol ali com... O Bruno Henrique fez o 5º gol, né? Numa jogadaça do Arrascaeta, que jogou muita bola hoje. E depois o Gabigol fez o 6º gol. O Gabigol que já entrou no final do segundo tempo, né? Ainda bem que ele entrou e fez o gol, né? É isso. Muito obrigado a todos. Tá feliz? Então deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo junto. Saudações. Fui!